Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Vitor e na aula de hoje a gente vai ver algumas ideias iniciais sobre funções. Então vamos começar com o conceito de função. Vamos pensar aqui na seguinte situação. A quantidade de combustível consumida por um automóvel é função da distância que ele percorre. Lógico, né? Se o carro andar mais, ele vai ter que consumir mais combustível. Nessa afirmação, e em outras presentes em nosso dia a dia, usamos a expressão é função de para mostrar que a quantidade de combustível depende do número de quilômetros rodados pelo automóvel. Mas o que é função? Já percebemos a ligação entre a palavra função e a relação de interdependência entre os valores de grandezas. Então a gente já pode ver facilmente aqui um conceito que função ela seria a relação entre duas grandezas, né? Aqui no nosso exemplo a gente tem a grandeza distância que o carro percorre com a quantidade de combustível. Então se a gente tem duas grandezas relacionadas e se possivelmente a gente consegue equacionar, colocar valores numéricos ou algébricos ou sentidos, né? Não podendo ser numérico ou algébrico. Isso aí entra num conceito de função. Olha só, vamos pegar um número, calcular o dobro dele e depois somar 3 ao resultado. Então, por exemplo, número dado, 4. Vamos pegar o dobro de 4, 8, mais 3, 11. Vamos pegar agora o número 6. O dobro de 6, 12, mais 3, 15. Vamos pegar o número menos 5. O dobro de menos 5 é menos 10, mais 3, menos 7. O dobro de 0 é 0 e 0 mais 3 é igual a 3. E a resposta a gente viu que ela depende do número escolhido, né? Quando a gente escolheu aqui o número 4, a gente teve uma resposta. Quando eu escolhi o número menos 5, eu obtive outra resposta. Observe que a cada número x corresponde um único resultado correto y para a resposta. Ou seja, se a gente considerar que esses números dados aqui eles são o x e o y aqui é a resposta, nós podemos equacionar, né? Ou colocar aqui, ó, a fórmula que expressa a relação entre x e y é y igual 2x, que significaria dobrar o número, e soma mais 3. A gente observa isso, né? Foi o que aconteceu. Eu dobro o número, somo mais 3 e tenho o resultado aqui, a resposta que a gente chamou de y. No caso anterior, dizemos que y é função de x, porque o número, né, o número que vai aparecer em y está diretamente ligado ao valor que escolhemos para x. A fórmula y igual 2x mais 3 é a lei de formação dessa função. Então, quando a gente consegue equacionar ou colocar aqui, como está mostrando no texto, fórmula, a gente chama isso de lei de formação. Outro modo de representar essa tabela é por meio de um diagrama. Olha só o diagrama aqui. Que o A representaria na nossa função os valores de x e o B seria os valores de y. Então a gente vê aqui que cada número ele tem outro ligado, não é? Aqui, ó, no conjunto B. Olha só o número dado e a resposta. A gente já viu aqui essa tabela no exemplo anterior. Formamos um conjunto A com os números dados e um conjunto B com as respostas. Como os conjuntos que relacionamos são A e B, dizemos que essa é uma função de A em B. Escreve-se f setinha B, lê-se f é uma função de A em B. Sempre que atribuímos um valor a x e determinarmos seu correspondente y por meio da lei de formação da função, obtemos um par de números. Podemos escrever os pares ordenados x e y, formados no nosso exemplo. Olha só, lembra lá aquela tabela? Quando a gente escolheu o valor para x, ele gerou um valor em y. E esse valor ele pode ser escrito como um par ordenado. E aqui no nosso par ordenado, o primeiro valor ele é o x e o segundo valor
é o y. Ou seja, quando o x foi 4, vimos que o valor para y foi 11. Então, eu posso escrever como um par ordenado, 4, 11. E assim também com os demais exemplos numéricos. Os pares são ordenados. O primeiro elemento do par é x e o segundo é y. Vamos aqui fazer um exemplo. Considere a função dada por y igual 1 menos 2x. Responda, para x igual a 5, quanto vale y? Aqui é bem tranquilo, vamos substituir o valor de x pelo valor que ele deu aqui na letra A. Então, a lei de formação é 1 menos 2x. Se o x tem um valor de 5, eu vou substituir. No lugar de x, eu vou colocar 5. Então, vai ficar 2 vezes 5. Logo, eu faço primeiro a multiplicação. 2 vezes 5, como o 2 está negativo, vai ficar menos 10. E 1 menos 10 é igual a menos 9. Então, para x igual a 5, eu tenho o valor de y igual a menos 9. Se eu quiser colocar como um par ordenado, eu posso colocar aqui 5 e menos 9. Ok? Vamos aqui, é o mesmo exemplo, só que ele traz um outro questionamento com a letra B. A função é a mesma, só que ele quer saber o valor de y quando x for igual a menos 6. Então, eu tenho y igual 1 menos 2 multiplicado por menos 6. Portanto, faço primeiro a multiplicação, vou repetir o número 1. Menos 2 vezes menos 6 mais 12. E 1 mais 12 igual a 13. Então, quando x for igual a menos 6, eu tenho y igual a 13. Se eu quiser colocar como par ordenado, eu vou ter menos 6 e 13. E na letra C, ele traz um outro questionamento, que ele faz o seguinte, para x igual a menos 1 sobre 2, quanto vale y? Colocou um valor fracionário. Então, vamos lá. 1 menos 2. X agora tem o valor de menos 1 sobre 2. Então, 2 vezes menos 1 sobre 2. Faço primeiro a multiplicação, vou repetir o número 1. Menos que multiplica menos, mais. Então, já sei que o resultado é positivo. Eu posso simplificar esse 2 com esse 2 e fico com o número 1. Vai dar a mesma coisa. 2 vezes 1 é 2, 2 dividido para 2 é 1. Então, 1 mais 1 igual a 2. Portanto, para x igual a menos 1 sobre 2, eu tenho y igual a 2. Vamos aqui agora fazer o exemplo 2. O custo C em reais para se produzir x unidades de determinado produto é dado pela função C igual x ao quadrado menos 9x mais 3.860. O custo para se produzir 29 unidades desse produto corresponde a... Olha só, aqui nesse exemplo, ele está falando que essa função ela dá o custo de um produto, né? Czinho aqui. E ele falou que o x aqui em cima representa as unidades. O que é que a gente vai fazer? Vamos substituir onde tem o x por 29. Então, eu vou pegar aqui C vai ser igual a x ao quadrado, 29 ao quadrado, menos 90x, então 90 vezes 29, mais 3.860. Então, vamos resolver aqui essa potência. 29 ao quadrado, 29 vezes 29, que vai dar 860.
e 41. Vou fazer a multiplicação agora. 90 vezes 29, que está dando 2.610, mais 3.860. Então, fazendo aqui menos 1.769 mais 3.860, a gente vai ter que subtrair, conservar o maior, e a gente vai ter o valor de 2.091. Lembrando que ele falou que esse C era o valor do custo, né? Então isso aqui está em reais. Logo, para produzir 29 unidades desse produto, essa empresa vai ter um custo de R$ 2.091, alternativa de letra D. E a nossa aula sobre ideias, né, ideias iniciais de função vai ficando por aqui. Até uma próxima. Tchau!